Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses 1, a partir do versículo 18. Antes tínhamos meia hora, agora temos 20 minutos. Mas acho que vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que eu tenho desejado. E assim a gente não precisa tanto daquele trabalho de se deslocar cada um para um lugar, a gente perderia mais tempo para dividir nas classes. E eu consigo também aquilo que está dentro de mim falar para todos nós. Diz assim Filipenses 1 a partir do 18. Mas que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu viver na carne e trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Lendo esse versículo, pensando quem era Paulo, que todos nós sabemos quem era Paulo, pensando em que Paulo se tornou, no que Paulo está dizendo aqui nesses versículos, e é o começo de uma carta, é o primeiro capítulo de uma carta, ainda que seja pequena, mas é no começo dela. O que tu entendes que Paulo está dizendo sobre quem ele é, sobre quem ele entende por Cristo e sobre quem ele entende que ele tem que ser em relação a Cristo e em relação ao outro? Me fez entender? Quem Paulo ele entende ser ele em Cristo, por Cristo, no momento onde ele está inserido, pensando em ser de Cristo na vida do outro. O que esses versículos querem dizer? Interpretação de texto, gente, ele é muito claro. O problema é a gente não querer ver o que ele está mostrando. O problema é a gente não querer entender o que ele está dizendo, porque o que ele diz, o que ele mostra, normalmente vai confrontar o nosso projeto de vida. O que a gente entende de ser cristão dentro da sociedade onde está inserido, dentro das coisas que são pregadas hoje, dentro daquilo que o nosso próprio eu deseja, essa passagem ela confronta pra caramba. Então normalmente a gente não quer entender o que está dito de maneira muito clara. Vou pegar os mais jovens, não que sejam só para eles. Enem, esse é o texto. E está falando de um Paulo que era perseguidor da igreja no nome de Deus, e era o perseguidor de tiro, pancada e bomba. E tem um encontro lá em Atos 9. E esse Paulo é tratado por 3 anos diretamente por Barnabé, depois continua sendo tratado a vida toda, como é todos nós, e ele vai falar isso em Filipenses, ele vai dizer que não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço em direção ao alvo. Esse Paulo está falando isso lá no capítulo 3, mas aqui no 1, ele coloca esse texto que a gente acabou de ler. O que ele está dizendo? Fala aí, Júlio. Vou ler de novo, a partir do 18 vou ler devagar. Mas que importa? Ele vem dizendo algumas coisas, vem dizendo sobre o avanço do Evangelho, mas os falsos pregadores que estão aparecendo nesse avanço do Evangelho.
E aí ele vai dizer assim o seguinte, 18: mas que importa? Contanto que, é uma pergunta retórica, é uma afirmação, é uma conclusão, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade. Nisso me regozijo, sim, e me regozijarei. E aí ele vai continuar: pois sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança, ardente, aquilo que vem de onde? A da alma, que queima dentro dele. É uma expectativa, mas também é uma esperança. Terra do maná que vem do céu, aleluia, é o café da glória. Obrigado, amado. E aí ele vai dizer que quer seja a minha expectativa e esperança é de em nada, de maneira alguma, de nenhuma forma, por nenhum motivo, causa, circunstância ou alguém ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre. Qual é o motivo de tudo isso tudo? Qual é a coragem? Qual é a expectativa? O que arde dentro dele? Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos lados, dos dois lados, quer dizer, eu partindo ou eu ficando, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Preste atenção, uma coisa é muito melhor. Mas olha a expressão seguinte: mas julgo mais necessário. Uma coisa é, humanamente falando, é muito melhor. Eu vou para a glória, zerou tudo. Mas uma outra ele fala que é mais necessária, é mais necessário do que ir para a glória. Um é melhor. Isso é o que o pastor Carlos falou aqui: morreu, acabou, né? Não tem mais conta a pagar, não tem mais dor de cabeça, não tem mais nada disso. Ele fala, é melhor. Mas tem uma coisa que é mais necessária, é mister que aconteça. Aí ele vai dizer: por amor de vós. Tem a ver com ele agora? Tem a ver com quem? Com os outros, com o próximo. É ele aniquilando aquilo que é melhor, para fazer prevalecer, permanecer, dar lugar àquilo que é necessário. E o que é necessário tem a ver com ele enquanto pessoa? Não, ainda que ele fala que isso em relação à obra, ele sabe que vai resultar. A gente depois iria estar falando como está agora. Pô, Paulo foi assim, assim. Mas não tem a ver com a obra, tem a ver com o outro. E aí ele vai dizer: mais necessário por amor de vós permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o meu progresso. Não é isso? Não está escrito? É para o progresso de quem? Do outro, para vosso progresso. Não tem nada a ver com ele. E gozo na fé. O que é gozo? É alegria, prazer. Então ele está falando que eu vou ficar para o progresso de vocês, para a alegria de vocês na fé, para que o motivo de vos gloriar cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que ele está falando? Eu quero que a minha presença junto a vocês cause em vocês alegria, cause em vocês crescimento na fé. Eu quero que a minha presença pregue o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a salvação de Cristo na vida de vocês. E agora, depois que eu falei isso tudo, melhora para mim. O que Paulo quer dizer aqui? Eu entendi que ele fala que a melhor coisa é anular a si mesmo, anular as coisas que a carne tem, que as coisas são muito bem te apresentar. E ainda que ele venha padecer, né, ele leva você a vitória de Cristo, a relacionamento com Cristo. Então, ainda que ele
mas pode ser melhorado. O que ele está dizendo é isso aí, mas pode ser melhorado. Um homem que conheceu o terceiro céu. Eu fico imaginando o anseio que ele tinha em mostrar o Evangelho para todos. Para todos. Embora ele soubesse que para ele a morte seria uma coisa formidável, porque ele está com Cristo, mas ele tinha um anseio de que todos alcançassem a mesma salvação. Vamos lá, quem mais? Então vamos resumir isso. O que seria então conversão aos olhos de Paulo dentro dessa passagem? O que é conversão? A conversão aí, eu pude perceber aos olhos de Paulo, olha, não é algo fácil. A conversão é padecer mesmo, é viver, cara, é mudança de caráter, é mudança, né, para a pessoa conseguir viver, ela se converter, ela precisa conhecer, ela precisa se arrepender, ela precisa passar por processos até de padecimento, de perseguição, de injúrias, de calúnia e até mesmo de morte. Verdadeira conversão, eu entendi isso. Eu percebi nessa passagem aí para Paulo, a vida dele seria desnecessária nessa terra se não fosse para a glória de Deus. Exatamente. Então, morrer para ele seria lucro, mas que ele preferia sofrer um pouco mais aqui para levar a alegria do conhecimento da palavra do Senhor àqueles que não conheceram, não conheciam, e já conheceram e tinham desistido, entristecido. Então, para ele, a conversão para ele seria a salvação de Deus. E era o que a gente vai estar lá e lembra que ir de pregar o Evangelho todo dia. Vejo mais ou menos por aí. Para Paulo, o mais importante era dar continuidade à obra de Jesus Cristo. E com isso, a salvação, né, que é o propósito maior. Guarda a tua fala, guarda que a gente vai voltar nela. Fala, pastor. Não sei se é aí que tu quer chegar mais. Assim, para Paulo, a conversão é ele ser igual a Jesus, da vida dele pelos outros. Gastar, se deixar gastar. Isso é conversão, quando você entende que você quer ser igual a Jesus, igual a Deus, dando a sua própria vida para os outros, se salvarem para os outros. Por isso que ele fala, viver e morrer é lucro, mas eu queria até morrer, mas eu prefiro viver para que vocês, através da minha vida, vejam a glória de Deus e se convertam e fiquem como sejam como eu sou, como Cristo é. Então, emendando o que o Márcio falou, o que o Carlos falou, não que os outros não, Jônio, mas a conversão que não faz com que eu viva para Cristo, só para Cristo, não é conversão. E a conversão que não faz eu entender que viver para Cristo é viver para o próximo, não é conversão. Porque eu só vivo para Cristo quando eu vivo para o meu próximo. Se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, e amo, não amo o meu próximo a quem vejo, eu sou o quê? Que João falou, mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Quando a gente abre Atos 1, vai estar dizendo assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, tudo aquilo acerca de que Jesus começou a fazer e a ensinar, até que fosse tomado nos céus. E aí as passagens continuam. O que ele está falando? Que Jesus começou a fazer. Fala que ele terminou? Não. Porque lá em Mateus 28, o que ele falou? Vão na vida e pregue o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo que de mim, dele, tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu esteja convosco. Não, até que eu venha, porque eu estarei convosco até o fim dos séculos, o fim da vida. Então a conversão que não me faz entender que eu só vivo em Cristo quando eu faço Cristo conhecido ao meu próximo, isso não necessariamente com dores, mas ainda que tenha dores, não necessariamente com a morte, mas ainda que tenha a morte. Se isso não é o que move o nosso coração, isso não é conversão, não bíblica. Pode ser a conversão da metodista, da presbiteriana, da batista, pode ser a conversão do grupo, mas não a Cristo.
A conversão a Cristo nos faz viver para Cristo, mas Cristo morreu pelo meu próximo, então eu só vivo para a glória de Cristo, se eu vivo para ser bênção na vida. E olha como é forte que Paulo, ele vai dizer no versículo 19, de maneira nenhuma eu quero ser envergonhado, eu quero que Cristo seja envergonhado na minha vida. De maneira nenhuma, ele está dizendo, olha, nada vai impedir de que Jesus seja glorificado na minha vida. E aí no texto ele está dizendo que Jesus só é glorificado quando eu vivo para vocês. A minha vida, ela importa para edificar a vida de vocês, para fazer Cristo ser formado em vocês. Tanto é que ele usa a palavra progresso e gozo na fé. Qual fé que ele está falando? De Cristo Jesus. Então, para Paulo, o viver, quando ele fala o meu viver, é Cristo. É dizer, eu vou viver para que eu possa formar Cristo na vida de vocês. Eu vou viver para que na minha vida, quer se eu seja perseguido ou não, preso ou não, eu morra ou não, vocês vão ver Cristo em mim, vão fazer, Cristo vai ser conhecido através da minha vida. E Paulo tem tanta convicção dessa conversão, que ele fala que é melhor eu estar convosco por causa de vós. Ele tem a convicção, mas que ele estando ali é melhor para o povo. E esse Paulo que em Romanos 7, que ele fala? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Se tu continuar lendo o texto, repito no capítulo 3, ele vai dizer, eu não cheguei à perfeição. E ele chega a dizer ainda no capítulo 2, que ele considera tudo como esterco. O cara que foi aluno de Gamaliel, o cara que era o bambambam, era o Freud da época. Era o Platão da época dele, inteligente a vera. Ele foi aluno dele, circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, contra a lei, zeloso, perseguidor. Era ele que perseguia a igreja. Ele vai falar, mas eu considero tudo isso como esterco, como cocô, para que Cristo seja glorificado na minha vida. E aí na frente ele vai dizer, não alcancei isso aí, mas eu sigo para isso. Mas mesmo não tendo alcançado, ele está dizendo, eu sei que a minha presença vai glorificar Cristo na vida de vocês, vai fazer vocês conhecerem a Deus. Fala, pastor. Que fiz assim com esse dedinho. É caguete de velho. Quer dizer, estão entendendo, gente? Por que eu queria trazer isso para a gente nessa manhã? Eu tenho estado muito preocupado com o que nós entendemos sobre conversão. E principalmente quando a gente já tem um tempo de caminhada. Se eu for perguntar aqui, eu tenho a certeza, tirando o casalzinho lá, que é novinho ainda na fé, e talvez não muitos que já nasceram no Evangelho, mas quem foi alcançado lá fora, como eu fui, como o pastor Carlos, como era o nosso primeiro e segundo ano de conversão? Meu Deus, tudo era glória, né? Passasse um cachorro, vem, ó, Jesus te ama, terra, olha aí, varão, espera que eu vou orar por você. Papagaio falou, glória, papagaio está falando. Era tudo para a glória de Deus, era ou não era? Mesmo sem saber as manias do crente, o linguajar crentez, sem saber qual passagem que estava o quê, qual era a liturgia da igreja, não tinha nada dessas frescuras. Mas tinha aqui dentro um desejo ardente, quando ele fala aqui, uma expectativa tão forte de fazer Jesus conhecido, que tu está no campo, tu prega, tu está na praia, tu prega, tu está na escola, te chamam de chato. Não era assim, gente. E por que a gente perdeu? Porque o costume faz a gente ser moldado à religião. Porque a gente está falando aqui de um cara que ele já está mais para o seu final de vida do que seu começo. Então a gente está falando aqui pelo menos de uns 25 anos de fé, porque só Atos demorou cerca de 30 anos para ser escrito. Então vamos dizer aqui que ele tivesse uns 25 anos de fé. Então não está falando de alguém que se converteu ontem. A gente está falando de alguém que aqui já foi chicoteado, preso, caluniado, passou frio, fome, naufragou,
já viveu tudo isso, teve que fugir numa cestinha, passou por todas essas coisas e continua falando: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, mas por causa de vocês eu vou ficar vivo. E ele fala: eu sei que isso vai acontecer, e eu sei que minha presença no meio de vocês vai vos alegrar e vai vos fazer crescer, progredir na fé. Agora não precisa me responder, a pergunta é retórica. É assim que a gente acorda toda manhã, né? Me perdoem a expressão, não tem nenhuma criança aqui, porque a gente sempre leva para o lado pejorativo, mas não necessariamente essa palavra quer dizer isso. Mas, gente, é com esse tesão que a gente acorda de manhã, né? Com essa gana de falar: onde eu for, Jesus vai ser glorificado na minha vida, porque eu vou fazer outros conhecerem a Jesus por minha causa. Eu vou cultuar os irmãos, porque Ele é digno de adoração e Deus me chamou para viver em unidade, em comunhão. Eu vou me dar, aí usando o que o próprio Paulo fala, que o pastor Carlos aqui usou, me gastarei e me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em vós. Em Gálatas ele vai dizer: filhinho, vós por quem de novo sinto as dores de parto, até que Jesus seja formado em vós. É ele de novo gemendo por alguém que ele já pregou e se perdeu, principalmente por os pensamentos filosóficos, os epicureus, os estoicos, e ele está ali de novo. Vou sentir essa dor de novo, como uma mulher. Aí só as mulheres podem falar, né? Não dá para a gente peruar nesse negócio, porque sentir a dor de parto de novo para Jesus ser formado em você. A gente vai falar: vamos sair de Paulo. E Wesley viveu assim? John Wesley viveu assim? Sempre em prol do outro, porque ele só entendia que glorificava a Deus fazendo Jesus conhecido na vida dos outros através da vida dele. A gente poderia falar assim de tantos outros. Billy Graham, estou tentando não ir muito longe, lembrar de pessoas mais próximas da gente. Todos eles tentavam gerar esperança no coração das pessoas. E qual era essa esperança? Cristo. Só falado? Visto na vida deles. Porque a expressão que ele usa aqui é estar no meio de vós, é estar junto. E quem lê Atos sabe que ele ficava lá, ele ia lá e ficava um tempo com o pessoal. É saber que acordar e dormir, o pessoal vai olhar para ele e vai ver Cristo nele. Me mata quando eu vejo os crentes dizer assim: não olhe para fulano, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Me mata, porque primeiro Atos 3, Pedro e João, não é isso? Em frente à igreja formosa. O que eles falam para o cara que está ali aleijado? Olhe para Jesus, é isso que eles falam? Olhe para mim. Para mim. Que vão ver Jesus nele. Olhe para mim. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que como a gente não quer se converter, a gente não quer fazer o papel que a gente foi chamado para fazer. O que a gente faz? Olhe para Jesus. Eu não tenho nada a ver com esse negócio, é tudo com ele. E a gente vai chamar isso de conversão. E isso é tão forte que a gente que se diz cristão não é movido mais por essa ardente expectativa. A gente é movido pelo salário do trabalho, pela faculdade que eu tenho que fazer, pelas contas a pagar. Isso faz parte da vida, por favor, isso faz parte da vida. Mas não deveria ser isso que arde em expectativa no nosso coração. E isso se tornou o que arde em expectativa no nosso coração. Porque tanto é que quando essas outras coisas vão mais, o que a gente faz? Reclama com Deus, para de orar, deixa de vir à igreja, aponta erro em todo mundo. Por quê? Porque na verdade não é Cristo e Cristo em mim para o outro ver que me move. O que me move é Cristo em mim para eu pagar minhas contas. O que me move é o irmão em mim quanto que ele é legal para mim. Não tem a ver com o que eu posso ser para ele. Estão entendendo, gente? Sim. Amém? Amém. Porque a conversão que a gente mais vê é: pare de... Como é que fala, gente? O slogan?
Pare de sofrer. Não sei de que Bíblia esse negócio está escrito. A conversão que a gente vê hoje é, olha, Deus vai restaurar a sua sorte. Meu amado, gosto demais das composições do Kleber Lucas. Muito, muito, muito. Mas o hino que é bonito, que a gente canta muito, e a gente fala assim, como é que é? O melhor de Deus. O que é melhor do que Jesus? O que pode ser? A única coisa que pode ser melhor é o dia do arrebatamento. Mas aí é a gente que vai, né? Não tem nada melhor para vir. O melhor que a gente pode agora é ser em Cristo, porque o melhor dele já veio para nos fazer ser nele. Enquanto isso não acontecer, não é conversão. E a gente não ouve mais, a gente acha que conversão vai restaurar tudo. Então, vou te dar um novo emprego, por favor, Deus faz, é claro. Mas uma coisa é o que Deus faz, outra coisa é que Ele me chama para ser. Conversão é eu encontrando Cristo e tendo uma mudança de mente, né? Metanoia, mudança de mente. João 3, nascer da água e do Espírito. É nascer da ideologia da sociedade? Ele fala que é nascer da água e do Espírito. É nascer dos meus conceitos filosóficos, ideológicos? Não, é da água e do Espírito. Se não for isso aqui que penetra em nós, não é conversão. Se eu pego isso aqui e faço aquela coxinha de retalho, né, a gente não usa mais, se pega aquela caixinha de promessa, né, nunca vi ninguém pegar a caixinha de promessa e falar assim, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Nunca vi isso na caixinha de promessa. Se bater ele na face, dê também a outra. Nunca vi na caixinha de promessa. Mas aí tu abre lá, tá, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. O Senhor me colocou como cabeça e não como cauda. Isso tudo está na caixinha de promessa. Nunca vi. Negue a si mesmo, tome a cruz e siga. Não tem. E a gente faz isso. Nossa conversão é da caixinha de promessa. Mas o meu desejo nesse estudo, né, que a gente já tem que terminar, que faltam 20, é que a gente compreenda o que é a conversão. A conversão, ela é a Cristo. A conversão nos faz viver para Cristo. E só vivo para Cristo se eu vivo para o meu próximo. Por isso que está escrito, Jesus só voltará quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Porque tem a ver com alcançar os já que ainda não foram alcançados. Fazer Jesus conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Por isso que está escrito sempre falando de relacionamento com outros. Se teu inimigo tem fome, dá de comer. Se teu inimigo tem sede, dá. Se fala do inimigo, imagina do amigo. Imagina do irmão em Cristo. Imagina com os da fé. E essa é a conversão bíblica. Do contrário, a gente vai continuar estando na igreja. Aqueles que pelo menos nisso entendem, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, e muitos não fazem, outros fazem por barganha, que também não tem nada a ver com isso. Mas se na vida a nossa expectativa não é glorificar a Deus, e glorificar a Deus não tem a ver com a mão levantada, aleluia, também tem a ver. Mas glorifico a Deus, sou adorador de Deus, quando a minha vida alcança o outro, para que esse outro seja alcançado pela graça de Deus que em mim habita. Por isso que Paulo fala, o bem de vós. E aí eu peguei Paulo, mas a gente poderia voltar, né? Billy Graham, Wesley, Charles Spurgeon, e um monte de gente ainda de Deus que tem por aí, que tu pode dizer, olha, estar perto dessa pessoa é respirar Cristo, é ver Cristo, é saber que ela se preocupa comigo, e não tem a ver com eu, tem a ver com, pegando o gancho do pastor Carlos pregando, com Cristo. É só com Ele, só por Ele. E é por isso que a gente é cheio de mimimi, porque o mimimi tem a ver com outro. Mimimi só olha pra gente. É por isso que a gente não mergulha
naquilo que a gente tem que ser e fazer. A gente só vai no rasinho, porque é no rasinho que nos agrada. É no rasinho que eu falo, pô, cumprir a minha obrigação. Vou pegar aqui os militares aqui, zona de conforto, vou pegar os militares aqui, né? Quando você vai fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, e não necessariamente que você gosta de fazer, né? Tem que estar em forma. Todo mundo vai com alegria para a forma, né? Para que não. Ainda mais quando é perto do horário do rancho. Pô, tô arranjando sorriso? Claro que não, todo mundo vai. Acabou de ir lá, fala, fiz a minha parte, meu saláriozinho vai estar lá no mês, não vai ter nenhum, eu não lembro mais o nome que é na Marinha, no Naval, mas na polícia, DRD, para você responder, eu não vou responder nada porque estou em falta, fiz a minha parte. E aí fica com a consciência, não, o evangelho não é fazer, o evangelho é ser. E isso, quando é conversão, você faz com alegria. O meu desejo é que isso nos alcance em nome de Jesus, que eu estava até gravando aqui, eu vou tirar, para usar a expressão feia.